quarta-feira, 28 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Meu querido irmão, minha querida irmã, com a sexta e a sétima maldições, termina hoje o discurso imprecatório de Jesus contra escribas e fariseus, segundo a excelente composição de Mateus, com o denominador comum da hipocrisia. A imagem e tema do sepulcro dominam hoje o texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos pareceis a sepulcros caiados. Por fora têm boa aparência, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. O costume palestino de pintar de branco os sepulcros, caiando-os, vinha de longe. Assim era fácil identificar os túmulos para evitar a impureza ritual que o contato com os mesmos implicava. A formosa aparência de um mausoléu dissimulava também a realidade do seu interior, que supunha o grau máximo de impureza. Assim são os fariseus, diz Jesus. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e crimes. A estrita observância legal não era mais que um véu que ocultava uma vida em contraste com a lei de Deus. A sétima e última ameaça denuncia uma hipocrisia farisaica com matizes que a diferenciam do resto das maldições. Erigindo sepulcros e monumentos aos justos e profetas do passado, os fariseus monopolizam para sua glória a fidelidade das grandes figuras da história israelita. Mas, de fato, os que já estão mortos são os únicos profetas que eles toleram e suportam. Esta volta ao passado manifesta a sua ascendência assassina, e vão demonstrar isso completando a medida de seus pais com a morte de Jesus e a perseguição dos apóstolos e missionários da primitiva comunidade cristã. É o mesmo que Jesus expôs com a parábola dos vinhateiros homicidas. Por tudo isso, termina o Senhor as suas invectivas com uma profecia inquietante: a vossa casa ficará abandonada. Alusão evidente à destruição de Jerusalém e à ruína no ano 70 sob as legiões romanas de Tito. Frutos de conversão em vez de autossuficiência farisaica é o que nos pede Jesus no Evangelho de hoje, porque diante de Deus não tem valor a falsa segurança dos elitismos. Cristo teve que desmascarar a suposta autovalia de fariseus e rabinos, que se julgavam convertidos e estavam em dia com Deus. Tudo tinham regulado e cumprido na perfeição: ritos e abluções, dízimos e jejuns, observância sabática e oferta ao templo, orações e fórmulas. E contudo, esqueciam o mais importante da lei: o amor e a justiça. Como não tinham o coração convertido, não davam frutos de conversão, por isso os espera a sorte final da árvore estéril. Se a fé e a conversão não influenciam a nossa conduta pessoal, familiar, profissional e social, ou não modificam a nossa atitude perante o dinheiro, por exemplo, ou perante a pobreza material e espiritual dos outros, ou a necessidade daqueles irmãos que conhecemos bem, não mostraremos os frutos da conversão. Por fim, rezemos. Graças te sejam dadas, Pai do céu, porque não pesa condenação alguma sobre os que estão unidos a Cristo Jesus.
pois pela união com Cristo, a lei do Espírito que dá vida, nos liberta da lei do pecado e da morte. Estabelece, Senhor, a tua lei de amor e de amizade no mais profundo dos nossos corações rejuvenescidos, para que saibamos responder-te como tu mereces, porque amar-te a ti e aos outros é cumprir a tua lei inteiramente. Converte-nos, Senhor, da hipocrisia autossuficiente, para que demos frutos abundantes de conversão, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.